o vício, né? O açúcar, eles colocarem um açúcar ali, cria o vício que a condição da pessoa tá sempre lá comendo, e às vezes ela vai pegar um drink e aí ela vai ter o pico de açúcar e vai pedir o quê? O cookie. Então é uma forma da rede também fazer você consumir mais. Hoje em dia você consegue alguns ainda que não tem adição de açúcar, mas a maioria tem adição de açúcar, porque os Estados Unidos tem isso. Você tem que consumir isso para você consumir a outra coisa, para... Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Meu nome é Carla Castro, eu sou co-host desse podcast com a Gabriela Luz. Hello. E nós estamos aqui hoje com a Carol James, que é uma health coach graduada em New York, e hoje ela vai falar com vocês sobre como ter um hábito mais saudável, alimentação, que realmente traga saúde e bem-estar a vocês. E muitas outras dicas. Vai falar um pouco da experiência que ela teve morando aqui nos Estados Unidos. E é isso. Oi, Carol, bem-vinda ao podcast. E quando eu soube que a gente ia ter uma health coach, eu fiquei muito animada, porque eu vi é a minha oportunidade de agora fazer a minha própria sessão com a health coach. Me preparei com todos os livros sobre alimentação que eu tenho, que eu queria também falar sobre algumas coisinhas aqui. Já que eu tenho histórico familiar, de diabetes, e, enfim, muitas outras coisas. Mas eu queria saber de você. Eu soube que você era dentista no Brasil, e aí você veio para os Estados Unidos e se tornou uma health coach. Como foi sua experiência para chegar até aqui? E depois a gente pode aprofundar mais sobre a saúde, mas como foi que você chegou aqui? Oi, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu sou mineira de Leopoldina. No Brasil, eu fiz odontologia. Vim para os Estados Unidos como au pair. Sempre tive vontade de aprender inglês e tudo mais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vivi a cultura americana de corpo e alma e alimentação. Então, eu senti na pele não só a questão, né, da alimentação americana, mas a questão de sair do meu país, de né, trocar de ambiente, todas as dificuldades do imigrante. E aí afetou muito a minha saúde. Na pandemia foi quando eu percebi, assim, bastante que eu precisava mudar. Uma coisa que foi grande pra mim foi que eu vi na minha pele, que eu tive muita acne, né? A inflamação do meu corpo mostrou muito na pele. E aí eu comecei a participar de workshop, comprei curso, fui fazendo várias coisas, e quando eu comecei a melhorar, eu falei, cara, eu quero... Deve ter gente passando pela mesma coisa que eu tô passando, né? Tem gente que eu conheço aqui também, teve aumento de peso, no au pair e tudo mais. Então eu quero ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a pesquisar, descobri o instituto. E quando eu contei pro meu marido, ele falou, Carol, mas isso já é o que você faz comigo, você já compartilha com as pessoas e tudo mais, acho que isso é você. O health coach é você, né? Ajudar as pessoas a começarem a ser mais saudáveis, que não sabem muito bem por onde começar. E foi aí que eu decidi fazer o curso. Nossa, que bacana. E eu acho interessante porque, por exemplo, a Gabi citou que você era dentista no Brasil, veio como au pair, o que é uma mudança muito disruptiva, né? Só nessa etapa, assim, de mudar de país. E como foi para sua família, as pessoas que te conheciam, sabendo que você ia sair do Brasil para fazer esse tipo de intercâmbio e depois acabou mudando de carreira? Você teve um apoio, assim, ou as pessoas estranharam um pouco? Eu tive apoio, eu acho que assim, eu sempre, desde que eu formei no ensino médio, eu falava que eu queria vir fazer high school e tudo mais, minha família não tinha condição. Então, meu primeiro intercâmbio foi pro Canadá, na verdade, fiquei um mês no Canadá, e depois que eu fui pro Canadá, eu falei, cara, eu quero ficar mais tempo, eu quero aprender inglês, eu quero investir nisso, é uma coisa que eu realmente gosto. E aí, quando eu falei que eu vinha ser au pair, todo mundo ficou, tipo, ninguém sabia muito do programa, mas todo mundo ficou muito feliz, porque eu tava realizando um sonho, né? Querendo ou não. Então, eu tive bastante apoio. E quando eu falei também do Health Coach, as pessoas, muita gente que eu conheci quis fazer atendimento comigo e achou muito legal. Nossa, que bacana. Que apesar das pessoas não entenderem bem as suas decisões, elas foram supportive.
Aqui a gente tem um grande número de pessoas, né, de convidadas que foram au pair e que mudaram completamente, foram para áreas completamente diferentes. Como au pair, eu acho que você teve uma experiência de estar dentro de uma família e ver como eles se alimentam, como são os hábitos americanos, né? E eu não tive isso, tá? Porque eu não vim como au pair, então eu não tive essa mesma experiência. Então, para mim é sempre muito curioso saber quais foram as maiores diferenças, aquelas coisas que você é, identificou nas famílias ou na família que você ficou relacionado à alimentação. Quais são essas maiores diferenças e o choque cultural que você teve em relação à alimentação? Tô falando isso porque eu tive uma amiga que ela veio para cá, para os Estados Unidos, ela foi para a universidade e ela disse que os primeiros meses era tudo tão incrível, era como se fosse sempre comendo sobremesa, besteira, lasanha, o tempo inteiro, sabe, mac and cheese, é só hambúrguer, pizza, assim, parece que você tá numa festa o dia inteiro, todos os dias, né? Aí ela ganhou 10 pounds, 10 quilos, não foram nem 10 pounds, foram 10 quilos, né? Ou seja, 22 pounds. Então, e aí rapidamente ela falou, Gabi, eu já não tinha mais vontade de comer nada, não conseguia mais, eu ia pra universidade, eu via que elas já não aguentavam mais comer hambúrguer, não aguentavam mais comer pizza. Então, assim, essa foi a experiência, ela perdeu todo aqueles quilos que ela ganhou de novo, porque ela não conseguia comer, ela tinha... Como é que foi pra você, no seu caso, de repente, out of the blue, tô aqui numa casa americana e isso é o que tem pra comer? Como é que foi essa experiência? Então, é engraçado você falar isso, porque eu passei por isso. Eu emagreci também 10 quilos. Como eu tava em Michigan, um lugar frio, eu vestia muito casaco, muito moletom, e o au pair você fica muito em casa, né, com a criança e tudo mais. Então eu não usava tanto roupa igual agora, né, uma camisetinha, assim, era raro, eu tava sempre em casa de moletom e tudo mais. Então foi uma coisa que eu acho que eu não percebi tão fácil como se eu tivesse aqui na Carolina do Sul, por exemplo, de ver, né, meu braço maior, meu rosto maior, então. E pra mim a questão da alimentação foi muito nas pequenas coisas. Por exemplo, tinha um burrito todo dia de manhã que o pai da família comprava, que depois que eu comecei a estudar, a participar dos workshops, eu fui ler os ingredientes, eu ficava assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida comendo isso? Mas que eu não tinha noção. Era gostoso, eu comia, ele ainda achava que eu queria o vegetariano, porque eu sempre gostei de alimentar saudável, então eu fazia suco verde e tudo mais, mas eu comia as outras coisas também. Uma coisa que foi muito silenciosa e foi aumentando a minha inflamação foi o Starbucks, que no Brasil é tão caro. E aí chegou aqui, eu descobri o mate do Starbucks, com oat milk, açúcar até perder de vista. Eles usam muito açúcar na preparação das bebidas, é incrível. Por mais que você peça, por exemplo, eu sou muito de pedir cappuccino, que teoricamente não deveria ser tão açucarado, mas ainda assim eu sinto a diferença, sabe? É muito... Eu não sei, eles adicionam muitas coisas, faz com que aquilo não seja saudável realmente. O vício, né? O açúcar. Eles colocarem um açúcar ali, cria o vício que a condição da pessoa tá sempre lá comendo e às vezes ela vai pegar um drink e aí ela vai ter o pico de açúcar e vai pedir o quê? O cookie. Então é uma forma da rede também fazer você consumir mais. Sim. Só para contexto mesmo, às vezes um drinkzinho assim vamos dizer, Starbucks ou Dunkin' Donuts é 300, 400 calorias, só o drink, tá? Então já é uma grande porção assim do que você deveria comer naturalmente num dia, né? Mas vou dar um exemplo bem simples, assim, que, né, todos somos brasileiras. A água de coco dos Estados Unidos, ela precisa ter a adição de açúcar pra ela ter um padronizamento no sabor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela ainda... Porque o cara que trouxe a água de coco, ele era do Brasil. A primeira água de coco que veio pra cá foi a Vita Coco, se eu não me engano. Eu consumo ela. E ele... eu acho que ele tava em Nova York, conheceu uma brasileira, o que você sente falta? E ela comentou da água de coco. Ele falou, tá, vamos importar água de coco. Aí todo mundo que veio depois meio que tinha que padronizar aquele sabor.
Hoje em dia você consegue alguns ainda que não tem adição de açúcar, mas a maioria tem adição de açúcar, porque os Estados Unidos têm isso. Você tem que consumir isso para você consumir a outra coisa, Eles querem realmente tornar aditivo, né, aquele produto que a pessoa está consumindo, e faz com que adição de conservantes, corantes, açúcar, muito sódio, tudo isso em produtos que às vezes você até consumiria se não houvesse aquela adição, mas eles querem te forçar a consumir mais e mais e mais. E isso faz com que seja tão degradante assim para as pessoas que consomem produtos industrializados, né? Eu até comentei em um episódio anterior que aqui em casa a gente tenta ter uma alimentação bem com comida de verdade, sabe? Alimentos que a gente compra bastante os produtos, que são vegetais, grãos, e realmente cozinhar, o que gasta tempo, mas faz com que você mesmo controle a adição de açúcar ou de sal da sua comida. Então, por exemplo, você falou de Starbucks. Entre fazer o meu cappuccino aqui em casa com o meu café e o leite da minha geladeira, que eu sei qual é a procedência, e comprar o de lá, é claro que eu compro uma vez ou outra, mas eu dou a priorização, eu priorizo realmente aquilo que eu consigo ver, quais são os ingredientes. E eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão tendendo a ter mais essa conscientização. O que você acha? Sim e não. Eu acho que as pessoas pecam pela praticidade e pelo sabor, né? Por exemplo, eu não acho que o matcha é para todo mundo. O matcha, ele tem um gosto mais forte, Eu nunca tomei matcha, acredita? Eu amo matcha. Ele tem É o meu preferido. Ele tem um gosto mais terroso, assim, porque ele vem da mesma planta do chá verde. Então, não é pra todo mundo gostar. E tá ok, sabe? Quando começa a gourmetização dessas coisas muito, até fica difícil pra quem realmente gosta conseguir comprar de uma procedência melhor, porque aí começam a ter, né, várias outras marcas. O matcha tá na moda, então eu vou fazer o matcha, mas aí você não sabe a procedência. Então, eu acho até assim que, cara, você não gosta, tá bom, não precisa gostar, não precisa ir comprar o do Starbucks que não tem gosto de matcha, é só açúcar. Exato. Carol, qual é o público que você atende aqui nos Estados Unidos? Hoje em dia, 80% assim, dos meus clientes são mulheres. Normalmente vem com a queixa do aumento de peso. Brasileiras? E que querem começar brasileiras e que querem começar uma vida mais saudável. Porque você está falando dos seus clientes, são brasileiras que procuram, né, você para falar dos seus serviços e ajudar elas nessa orientação. E o que é o Health Coach? Como você ajuda essas clientes a realmente mudarem o estilo de vida delas? Então, o Health Coach, ele é uma pessoa que vai ser o facilitador, assim, dessas pessoas que querem começar essa vida mais saudável. E a minha formação, né, em nutrição integrativa, ela junta não só o alimento, né, que a gente come, mas tudo que vai relacionar com a sua saúde. O seu sono, os seus níveis de estresse, a sua rotina. E também ela preza pela bioindividualidade, que não é uma receita de bolo, né? O que faz bem pra Carla vai fazer bem pra Gabi, não necessariamente. Então é uma coisa bem assim de conversa, de entender o que faz bem pra você, o que não faz bem pra você, e que seja sustentável. Também não é uma receita que não vai ser um plano de alimentação que você vai odiar, que você vai fazer ali, vai perder peso e tudo bem. Não, é realmente entender coisas que você gosta, que você pode começar a fazer e que você vai conseguir sustentar. Não adianta você colocar uma meta e não cumprir e achar que você é falha. Se você coloca metas que você consegue cumprir, cada vez, né, cada semana você vai cumprindo uma meta diferente, você entende, não, eu consigo fazer, eu vou fazer aos poucos, é uma jornada e no final das contas você vai conseguir alcançar a sua meta. Você mencionou que as brasileiras que chegam para você, elas reclamam normalmente de aumento de peso, né? Isso eu acredito que seja uma consequência de uma vida, de um lifestyle, né? De um hábito. Quais são as maiores queixas
que as brasileiras têm que tornam isso a realidade delas, né? O aumento de peso, quais são. Eu me encaixo nessa categoria. Então, eu né, tive vários momentos aqui de flutuação também. Então, eu queria saber, no caso das suas clientes, né? Quais são as maiores queixas, o que tem acontecido, qual é o padrão que tem levado a esse ganho de peso? Eu acho que assim, realmente os produtos industrializados aqui, eles são muito traiçoeiros, né? A gente sabe hoje em dia que tem muito ingrediente proibido na Europa, que a Europa ela tem uma lei muito forte em relação a isso. Estados Unidos não tem. Hoje em dia está melhorando, a gente está conseguindo algumas leis que estão fazendo a indústria melhorar um pouco, mas para eles é muito marketing, né, gente? Porque assim, o suco de laranja começou a entrar aqui porque tinha laranja demais na Califórnia e eles precisavam fazer isso. O leite com a Taylor Swift, com o bigodinho de leite, não sei se vocês conhecem essa história, mas também foi um marketing aí imenso que começou a falar que todo mundo precisava tomar leite, porque eles queriam vender o leite. Então, os Estados Unidos, ele vive de marketing. Gente, eu não sabia dessas histórias, que incrível. E eles manipulam realmente a opinião pública com isso. Exato. Por isso que hoje em dia é essa loucura, né? Você entra num Instagram da vida, ou até mesmo palestras diferentes, e uma pessoa falando que ovo é ruim, ovo é bom, né? Tem sempre essa batalha, porque é um marketing muito, muito grande, então tem que ficar esperto. Pra mim é sempre confuso, porque eu nunca sei o que é certo. É possível se alimentar bem, saudável aqui nos Estados Unidos? Você falou leite? Leite é ruim? Eu tomo leite. Me explica isso aí, por favor. Depende pra quem. Depende pra quem. Eu tô fazendo o Whole30, que é uma... Como eu falo, ele não é uma dieta, ele é um protocolo, um desafio de 30 dias, onde você tira alguns alimentos do seu dia a dia e você, depois de 30 dias, introduz cada dia um alimento diferente para ver como ele se comporta no seu corpo. Então eu vou descobrir realmente se o leite faz bem para mim ou não. Eu parei de tomar leite quando eu tinha 15 anos, mas eu parei de tomar leite porque meu pai é biólogo de Leopoldina, engenheiro agrônomo, então ele sabia muito bem o que tinha no leite de lá, e ele sabia que o leite de lá não era o de melhor qualidade. Então a gente começou a cortar, porque também eu senti alguns efeitos não interessantes tomando leite, e não tomo desde 15 anos de idade, que eu não tomo mesmo um leite. Claro que eu como milkshake, outras coisas, mas realmente saber se o leite é inflamatório para mim, só se eu testar. Exato. Então, e a outra pergunta que você fez e que eu achei muito interessante, que dá para ser saudável nos Estados Unidos? Dá, é muito fácil, é muito mais fácil. E é acessível também? Sim. Você acha que os produtos saudáveis são acessíveis para a população? Por isso que é mais fácil? Comparando ao Brasil, no caso. Sim, porque aqui tem a facilidade das coisas já cortadas, né? Já tem essa praticidade, você consegue comprar, sei lá, uma cebola já cortada, uma coisa assim. E aí, se você vira no ingrediente, tá escrito só cebola, sim, é saudável. Você ir no Farmer's Market, igual hoje de manhã, já fui na academia, fui no Farmer's Market, gosto todo sábado de ir. Morando onde eu moro hoje em dia, eu tenho essa oportunidade, né? Em Michigan não é tão fácil conseguir um farmer's market o ano inteiro como eu consigo aqui. Sim. Mas sim, e assim, o mais saudável, gente, é voltar lá no tempo das nossas avós. O que eles comiam, o que eles faziam. Ninguém tinha sobrepeso, ninguém tinha tanto problema de cardíaco. É realmente a indústria que foi manipulando nessa American Way of Life aqui, né, de tudo prático, não vamos comer almoço porque a gente não pode perder tempo, só 10 minutinhos, então pega o seu sanduíche. Mas sim, comer saudável é muito mais fácil aqui, tem as opções congeladas também, que claro, tem pegadinha, mas existem opções
bem bacanas e que são mais fáceis e mais acessíveis aqui do que no Brasil. No Brasil, talvez você vai ter um custo um pouco maior pelas coisas melhores, talvez porque ele não tem tanto investimento nessa parte. Você consegue muito a parte do produtor rural e tudo mais, e sim, você consegue ser saudável no Brasil. Mas essa questão da praticidade, aqui eu acho mais fácil. Eu acho que para quem quer comer saudável, que às vezes no meal prep, né, a preparação de alimentos aos finais de semana, por exemplo, seja uma alternativa. Porque já que a pessoa busca praticidade, a gente sabe que a rotina nos Estados Unidos é muito corrida, então considerar algumas horas da semana para focar na preparação dos alimentos e manter isso como rotina, talvez seja a alternativa, né, Carol, para poder realmente buscar consumir o mínimo de produtos industrializados. E eu queria saber também, Carol, de rótulos, porque muitas vezes a gente vê ali light, diet, orgânico, são tantas informações que eles colocam nos rótulos. O que você acha que a gente tem que ficar atento? Quais os ingredientes que você realmente evita quando você vê ali no rótulo dos seus alimentos? Hoje em dia, cada época tem uma coisa que está em alta, né? Agora é a proteína. Então vai ter a bebida com proteína, isso com proteína, e normalmente eles não são interessantes. Por quê? Porque ele vai adicionar um monte de coisa ali pro nosso paladar. Então quando você vira o shake de proteína, que eu não vou lembrar as marcas aqui agora, você vai nos ingredientes, vai ter, sei lá, óleo de canola no negócio, sabe? Por quê? Eles vão usar coisas mais baratas pra encorpar a bebida, o sabor e coisas artificiais para a pessoa gostar e querer comprar. Porque o paladar do americano, ele vem modificando desde criancinha. Desde o cornflakes, né? Desde dos sucrilhos. Então, para ele, é comum. Ele toma isso, ele não acha tão doce. Igual quando você passa por um processo de realmente tirar o açúcar, as coisas artificiais, quando você começa a tomar coisa com açúcar, você fica, oh, que horrível, que trem doce. Mas para muitos americanos, não, esse é o normal. E qual é a alternativa que a gente tem? Vamos supor, eu não quero mais tomar o meu protein shake. Qual é a alternativa? Porque os ingredientes não são tão limpos assim. Qual é a alternativa que eu tenho? De proteína? Proteína. Ovo cozido todo mundo pode ter em casa e é a melhor barra de proteína que existe. Eu tenho aquela barrinha de cereal, então melhor fazer uns ovos cozidos e temperar com salzinho ou nem temperar com sal não pode, é melhor manter só o ovo. Sim, não, pode temperar com sal. Gente, quando eu viajo, eu odeio gas station, eu odeio essas vendinhas de beira de estrada, porque realmente me faz mal comer aquelas coisas. Então eu levo ovo cozido, eu levo o beef stick da marca que eu gosto, que eu sei que é bom, eu levo fruta, eu às vezes faço bife de hambúrguer, levo bife de hambúrguer, porque eu sei que eu vou muito pra Michigan de carro, porque eu tenho um cachorrinho. Então, são 12 horas de viagem e eu fico com fome. Aí, quando eu não levo minhas coisas, que eu tenho que parar num Waffle House da vida, que eu compro um waffle murcho e um pouquinho de batata, com tanto óleo naquela batata, que eu fico assim, cara, por que eu não trouxe meu ovinho de codorna? Mas, agora eu acho uns lugares que tem ovo de codorna, eu acho picles, que também é uma opção normalmente legal para comer nesses lugares. Então, dá pra melhorar um pouquinho, sabe? A gente não precisa do shake de proteína para conseguir nossa proteína. Você acha que no geral assim o shake não é uma coisa que você recomenda? Eu nunca vi nenhum bom. Pra eu te falar a verdade. Desses de garrafinha que você compra e tá. Não achei bom, não achei com gosto bom, porque também eu não vou comprar um negócio que tem gosto ruim. Eu acho que não fizeram ainda, que é Carol Approve. Ok. Então, tanto barrinhas de proteína quanto os shakes, você não recomenda aos seus clientes. Você recomenda mais o consumo de ovo, algumas nozes e até aquelas nuts, né? Você acha que nuts também são boas alternativas? Tree nuts?
Sim. Normalmente eu falo pra pessoa comer o que ela gosta. Tipo, tá, barrinha de proteína, barrinha de cereal, temos opções melhores. Ok. Eu ensino as pessoas a lerem os ingredientes, né? Pegar o produto e ver qual que é o primeiro ingrediente, tá? Se tem 3 ingredientes nessa barrinha, o primeiro produto vai ser o que tem mais em quantidade. É. Então você também tem que comprar suas lutas, né? Às vezes, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto que é o natural flavor. Que o natural flavor, ele não precisa ser explicado o que que é o natural flavor. Ele pode vir de coisas naturais, mas ele pode estar misturado com mais de 300 diferentes ingredientes ali. Então ele é uma coisa que eu evito. Se ele tá no primeiro ingrediente, eu nunca vou comprar. Se ele tá no último ingrediente e eu gosto daquele produto, ok. Deve ter, sei lá, 5% de natural flavor só para dar um gostinho ali no final. Então eu ensino esses truques e faço lista de mercado. Você gosta do Trader Joe's? Eu vou lá no site do Trader Joe's, coloco o zip code da pessoa, acho tudo que tem legal no Trader Joe's, mando pra ela. Mas o básico é o que funciona, sabe? Legumes, fazer uma pastinha de frango, e essa coisa dos Estados Unidos também tem esses produtos industrializados melhores, então eu também indico essa parte. Uma coisa que eu aprendi a fazer, Carol, foi o seguinte: eu amo fazer. Aqui não tem queijo coalha, né? Queijo coalha é meu queijo preferido. É o queijo que a gente come no Nordeste. E então eu comecei a aprender a fazer. Tem uma coisa chamada, acho que é René, que você põe no leite e aí ele coalha. Quando ele talha, separo o leite do soro. Esse soro, ele é whey. Ele é exatamente o que se faz o whey. E eu faço fica uma garrafa enorme, assim, 3 litros de whey, que eu tomo durante a semana. Não tem tanta proteína quanto, mas eu já usei esse whey pra fazer bolo, pra fazer sopa, sabe? E acaba que aumenta, ou só pra beber mesmo, porque tem um gosto maravilhoso. E aumenta a quantidade de proteína, o intake de proteína, mas de fato já é uma alternativa, né? Não seria a Exato. coisa artificial. Olha que incrível. Você sabe tudo que tá ali, você que fez, você sabe a procedência, você sabe quão limpo tá o negócio. Quando você para pra pensar, quando você vai em restaurante, quando você para pra pensar, meu marido trabalhou 7 anos em restaurante, então ele sabe o que que é dentro de um restaurante. Você fica assim, será que eu quero mesmo comer lá ou posso comprar minhas coisinhas primeiro, mais barato? Com certeza é mais barato você fazer o seu queijo coalho do que comprar um coisa mais gostoso, porque você adapta ali do jeito que você quiser, coloca o tanto de sal e tudo. Então eu acho que é realmente uma reeducação, assim, parar e pensar, será que isso realmente faz sentido fazer assim? Será que eu consigo tirar 1 horinha do meu domingo de manhã, preparar tudo bonitinho, igual a Carla falou, fazer o meal prep e ter comida para a semana inteira e ter energia, porque esses alimentos vão causar inflamação, você vai ter mais baixa energia, você vai ter algum tipo de inflamação, né? Tem pessoas que têm acne, como foi o meu caso, tem gente que vai ter aumento de peso, tem gente que vai ficar cansado, não vai conseguir ir pra academia, vai ter brain fog, né? Vai atrapalhar no trabalho. Então, quando você começa a desinflamar, quando você começa a ter essa vida saudável, você consegue ver outros benefícios além da balança também, você fica, cara, esse negócio é legal, eu tô gostando de viver assim, né, o que faz bem tá realmente me fazendo bem. O mais difícil é começar, né? A mudança do estilo de vida é Por isso que existe Health Coach. Exato. Você segura na mão da pessoa e fala, não desiste, vamos continuar. Até mesmo, vamos falar um pouco mais dessa preparação que você teve para se tornar coach. Que aí a gente pode voltar a falar sobre saúde depois, mas eu tô curiosa para saber como isso surgiu na sua vida, essa ideia. Você é health coach, vou mudar de carreira. E fala também sobre o curso que você fez. Sim.
Eu não tinha ideia do que eu estava cursando, para ser verdade. Assim, o que ia ser minha profissão do futuro? Eu entrei porque eu gostei. Realmente o IIN é uma instituição renomadíssima aqui. Quem dá aula lá são os melhores de saúde e bem-estar do mundo. Deepak Chopra comprou uma parte. Chopra. Ele comprou uma parte do Eu sou louca por IIN. ele. Eu sou louca por Deepak Chopra. Eu não posso acreditar nisso. Você teve aula com ele? Sim. Você teve aula com Deepak? Sim, eu não tive a oportunidade de ir nos presenciais deles ainda, mas eles fazem. E agora ele tem o Instituto Chopra com o IIN. Você pode fazer a formação dele. Sim, e o nome do curso chama Institute for Integrative Nutrition de New York, right? Of New York. Isso, é o instituto, né? E o curso é o Health Coaching Curriculum, que aí tem vários, dentro do IIN, eles têm vários cursos diferentes. Eu fiz também o Detox Your Life, que é falando mais sobre inflamação. Eu fiz também o CIP, que é o coaching prático mesmo, né? Uma pessoa assistindo você coaching outras pessoas e te dando nota, porque assim, você pode fazer o health coaching para você. Você pode querer melhorar a sua saúde e fazer o curso. Então, eles têm... o curso ele é dividido em a parte business, que é a parte health coach, você sendo a sua profissão, e a parte saúde, que é você cuidando da sua saúde. E é muito legal, porque a primeira unidade, nas primeiras aulas, é você fazendo em você. Então é muito legal, porque você passa pelo processo e você entende as dúvidas que as pessoas vão ter, algumas emoções que vão surgir. Então você passa realmente por aquilo que você está ajudando outras pessoas depois. Que bacana. Carol, Muito. health coach, você é health coach. Aí eu penso na minha cabeça que isso tem tudo a ver só com alimentação. Mas aí você comentou que esse instituto que você fez parece ser bem relacionado. Você falou do Deepak Chopra, você falou sobre o curso que você fez, alguns cursos diferentes. Isso me faz pensar que é tudo em relação ao wellness, não é só alimentação. Então, eu queria saber quais são as áreas, ou talvez os pilares, a estrutura que sustenta uma alimentação, não só uma alimentação, na verdade, uma vida saudável. Total. Eu acho que assim, o estilo de vida foi uma coisa que realmente eu mudei o meu estilo de vida quando eu comecei a ser saudável, quando eu parei de ter as queixas que eu tinha. Então, assim, ter uma rotina é muito importante. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Pensa no seu cachorrinho. Quando você dá comida pro seu cachorro, ele sabe o horário que ele vai comer, ele sabe o horário que ele vai lá fora para fazer cocô, ele sabe o horário se ele for pro parque de cachorro, que o meu fica na porta todo dia, 12:00 e 4:00, batendo na porta, porque ele sabe que é o horário de ver os amigos dele. O nosso corpo... Que é a mesma coisa para bebês. Bebês e cachorros, gente, é a mesma coisa. Rotina é assim, um reloginho biológico que não falha. Pode continuar. Exato. E a gente deveria ser assim. A gente deveria ter essa rotina. A gente deveria comer no mesmo horário. A gente deveria ir ao banheiro no mesmo horário. Então, a rotina é um pilar super importante. Aí vem o sono. O sono é tudo, cara. O sono é quando a gente produz nossos hormônios. O sono é quando a gente está detoxificando todos os órgãos do nosso corpo, que a gente está se preparando para um outro dia. É assim, total. Quando você melhora o sono, você melhora tudo na sua vida. O manejo de estresse. O estresse é um gatilho inflamatório muito, assim... Hoje em dia tá em todo mundo. E o estresse não é só, tô estressado por causa do trabalho, tô estressado por causa desse relacionamento. É o nosso corpo se sentindo ameaçado. Então, é o nosso sistema nervoso entrando no luta ou fuga. E algumas pessoas vivem nisso 24 horas. E elas não sabem que existe a forma de ir pro relax and digest. Então, isso é assim... Para algumas pessoas, realmente, quando elas mudam essa chavinha, a saúde delas melhora muito, muito, muito. Porque até essa questão, né, de emagrecimento, se você tá no luta ou fuga, o seu corpo, ele vai ficar retendo essa gordura. Ele não vai dar um jeito de acelerar o seu metabolismo. Então,
Acho que esses são os pilares bem importantes. Relacionamento também, porque você é as pessoas que você se relaciona. Então, querendo ou não, quando você começa a ter um estilo de vida mais saudável, você começa a querer se relacionar, trocar com pessoas que têm esse estilo também. E alimentação. Tá, então vamos lá. Alimentação, gerenciamento do estresse, sono e relacionamento, é isso? Rotina E rotina. relacionamento e espiritual também, que dependendo do que você acredite, principalmente essa questão mesmo do luto ou fuga, se você acredita numa coisa maior e você faz isso parte de você, você se sente melhor com você consegue realmente tá bem. Então, assim, o desestressar, o estar calma, tem gente que se desestressa indo à igreja, tem gente que se desestressa meditando. Eu desestresso indo pra natureza. Então, esse espiritual, né? Isso. Esse realmente desconectar da forma das coisas que você acredita, né? Eu acho que fé, igual você falou, espiritualidade, realmente dá também pra gente um propósito, muitas vezes. Exato. E isso me faz pensar que muitas vezes, pelo que você tem falado, pelo que você falou, né, sobre alimentação e tal, me faz pensar que não é nem incluir novas ideias, às vezes é incluir, mas também desconstruir aquilo que a gente vem acreditando ao longo de muito tempo e fazendo, né? Mas, Exato. Tampar o barulho de fora e se ouvir. O que faz bem pra você? O que você fez no passado que funcionou? Por que você não faz mais? Será que você só tá precisando realmente de uma pessoa pra te ouvir e pra refletir pra você o que você falou e você entender, é verdade, eu fazia isso, né? Por que eu não tô fazendo mais? Exato. Essa semana teve um dia específico que eu comi uma salada enorme. E parece que eu senti, sem brincadeira, Carol, eu senti o meu corpo feliz. Eu senti felicidade no meu corpo por conta daquela salada. Desse jeito que eu tô falando, parece que eu nunca como legume, salada, não. Mas eu notei uma coisa específica sobre isso. Eu não tinha carboidrato no meu prato. E o meu corpo, ele fica mais feliz quando eu não como carboidrato. Faz sentido isso? Faz, porque nós somos mulheres e mulheres são cíclicas. Então tem uma fase do nosso mês que a gente craving, que a gente tem desejo por coisas mais saudáveis, que normalmente, mais saudáveis não, saladas, coisas mais frescas, que é o nosso verão, que o nosso verão é a fase folicular. E aí, isso aí é uma conversa para um outro podcast, que eu sou apaixonada, posso falar disso aqui o dia inteiro, que eu faço alimentação cíclica, vai fazer, sei lá, 5 anos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o episódio. Interessada também, por favor. O que é essa alimentação cíclica? É você se alimentar de acordo com os hormônios que variam de acordo com cada mês. Então, tem cada alimento que vai ser que realmente você vai sentir vontade na época, porque o seu hormônio vai influenciar o seu humor, vai influenciar seu apetite. Vai ter época que vai ser melhor, que você vai fazer jejum, por exemplo, e vai ficar de boa. Vai ter época que não, que você já tá mais estressada, que se você fizer jejum, você só vai atrapalhar a sua vida. Isso varia durante o mês, de acordo com o ciclo menstrual? Exato. De acordo com as fases, né? Que são menstrual, folicular, ovulatória e lútea. Gente, eu não sabia que tinha essa conexão entre alimentação, porque, por exemplo, a Gabi falou sobre a ausência de carboidrato nessa refeição que ela teve, e aqui em casa a gente consome muito carboidrato. Batata, arroz, pães, e até mesmo a minha filha, eu tenho uma filha de 16 meses, e ela adora tudo que é carboidrato, macarrão. Então acaba que a gente consome muito. E aí você acha que isso deve ser evitado ou tá tudo bem, contanto que você adicione legumes, proteína e feijão, que é uma boa fonte de fibra? O carboidrato é ok como uma base da alimentação ou você acha melhor
tipo, evitar? O carboidrato é importante, ponto. Ele é uma forma de energia e tudo mais. E tem os carboidratos melhores, que são a batata, que é os in naturas, né? Aí vem o pão industrializado, ele tem mais coisa ali, não é só um carboidrato mais, ele já é uma forma de inflamação também. E novamente, para quem? Se você tá comendo pão de boa, tá indo no banheiro de boa, tá com energia de boa, não tá tendo nenhum efeito no seu corpo, ok, problema nenhum. Normalmente é legal incluir uma fonte de proteína para realmente esse pão te saciar e ele não te dar um pico de glicemia que vai te fazer querer comer muito mais. Por isso que todo lugar que você vai, na rede de fast food, eles te dão um pãozinho, uma manteiga. Pra quê? Pra você comer mais. Não é porque eles são tão bons, eles dão aquele pãozinho quentinho, aí eles querem encher minha barriga pra eu não comer tanto. Não. Pão vai acionar no seu cérebro que você precisa de comer mais. Então também é um marketing do restaurante. Gente, não sabia. Você fala, por exemplo, Olive Gardens, que dá aquele pãozinho de alho, é tipo Outback, Red Lobster. É uma armadilha mesmo que eles colocam aí, sem a gente perceber. Incrível. Incrível. Uau. E a melhor hora para comer ele vai ser no final da refeição. Porque aí você já Saciou. não só se saciou, mas você já preparou o seu corpo para comer outras coisas que não vai te dar um pico de glicemia. Então, se você teve uma salada antes desse pão, por exemplo, a sua digestão já começou a ser feita ali, então esse pão ele não vai ser o pico de açúcar não vai ser tão rápido, ele vai ser mais lento durante o dia, então você não vai ter aquela urgência de comer uma coisa como se você comesse o pão no começo. Carol, é possível viver a vida sem picos de insulina? Essa pergunta é muito boa. Acho que só você fazendo o uso do monitor e vendo, porque assim, até o estresse dá pico de insulina. Então assim, é só ver o quanto esse pico tá te influenciando. Qual seria a ordem que eu deveria comer para diminuir os meus picos de insulina? Eu tô falando isso porque eu tenho histórico de diabetes na família, né? Então, para mim é muito interessante que eu evite o máximo que eu puder esses picos de insulina. Então, qual seria a ordem que eu deveria comer para evitá-los? Sim, todo mundo deveria evitar, porque realmente insulina em excesso é inflamação. Inflamação para o seu corpo é gatilhos inflamatórios. Então, mais vontade de comer, talvez estoque de gordura. Então, a ordem normalmente é saladas, né? Se você digerir bem salada, você começar pelas vegetais saladas, depois você vai para proteína, gordura e por último carboidrato. Ok. Carboidrato tem que ser a última coisa, então. Gente, isso eu não sabia também. Como eu falei, a gente consome bastante carboidrato aqui em casa e ele vem em conjunto com a proteína. Acho que não vem separado nessa ordem, né? Então, até a gente aqui, né, aprendendo com você, vamos nos reeducar em relação à alimentação. Verdade. E você leva esses hábitos para sua própria vida, né? Você falou que tem uma rotina muito estabelecida. E qual que é o hábito saudável, assim, que você recomenda que as outras pessoas também apliquem dentro dessa conversa, né? Desse âmbito que a gente está abrangendo aqui? Então, eu acho que, assim, para uma pessoa que ela tem uma vida muito atarefada e muito busy, ela acha que ela realmente não consegue ser saudável. Eu acho que ela tem que começar com pequenos passos, assim. Eu posso começar a caminhar no meu horário depois do meu horário de almoço, eu já vou estar reduzindo essa glicemia, porque fazer um exercício, uma caminhada de 20 minutos é constatado que ajuda a diminuir o pico de glicemia dessa alimentação, e aí você já está movimentando o seu corpo, aí você já está liberando hormônios como dopamina, você já está melhorando o seu dia. Então, assim, realmente
pequenos passos que você consiga dar. Então, se você sente que você precisa melhorar a alimentação e você está muito acostumado com fast food e tudo mais, será que você pode começar a incluir uma fruta? Será que você pode começar a incluir uns legumes? É tão fácil, legumes, você só joga ali na assadeira, coloca um azeite com sal e começa a comer. Você não precisa começar a cortar tudo, fazer tudo radical, porque não vai ser sustentável, sabe? Seu corpo tá acostumado, ele também vai até sentir demais. Então, é realmente pequenos passos que você consiga dar que vai te levar para essa meta maior, talvez, que você tenha. Às vezes a gente usa muito como uma desculpa, né? Que a gente tá muito cansado, trabalha muito e tal. E uma coisa que eu não sei se você conhece Jay Shetty. Você conhece? Acho que é assim o nome, não sei. Sim. Oh my God, ele é Sim. maravilhoso. E eu vi uma vez ele falando que era o seguinte: ele falou assim, todo mundo devia usar uns 20 minutinhos do dia para meditar. Se você não, a não ser que você não tenha tempo. Se você não tiver tempo, aí você tem que usar 1 hora. O que eu tiro disso é exatamente isso. A gente tá tão ocupado, tão cheio de coisa. E isso, na verdade, já que é assim, já que a vida é tão estressante, aí sim que eu teria que incluir o exercício, aí sim que eu teria que incluir a alimentação mais saudável, porque eu só posso sustentar por um longo período de tempo essa vida louca, essa correria, se eu realmente me cuidar. O que você tem a falar sobre isso? Exato, e tem uma frase que eu gosto muito que é assim, será que você tá... Esqueci a frase agora, mas é basicamente assim, você não tá muito cansado porque você tá fazendo muito, talvez você tá muito cansado porque você tá fazendo menos de coisas que te nutrem, de coisas que você gosta, de coisas que te fazem bem. Então, realmente, viver nessa vida aí louca do hamster na rodinha... Todo mundo vai ficar cansado. Agora inclui, sei lá, vou almoçar. Em vez de eu ficar no celular, que é aquela dopamina rápida, eu vou pegar um livro que, cara, às vezes vai me ensinar uma coisa que eu nunca pensei na vida, vai me dar um insight muito louco. Eu vou criar vou criar um business que eu vou virar milionária, sabe? Você nunca sabe. Então, eu acho que é isso. Às vezes, realmente, se a pessoa acha que ela tá muito cansada todo dia, que ela não tem tempo pra fazer nada, ela tem que parar e pensar, será que eu tô tirando pelo menos 5 minutos do meu dia pra fazer alguma coisa que me nutre? Por exemplo, um exemplo que eu tive, que sempre acontece comigo, toda vez que eu faço uma aula de yoga, eu não faço yoga regularmente, mas toda vez que eu faço uma aula de yoga eu fico assim, cara, eu gosto tanto disso, por que eu não faço mais? Nossa, essa sou eu. Essa sou eu. Eu amo fazer, mas eu tenho muita dificuldade com a constância. Justamente pela rotina. Porque, por exemplo, você está falando de depois do almoço, fazer essa caminhada. Vai te fazer tão bem, vai melhorar seu dia, sua saúde. E os meus almoços durante a semana são sempre assim, aquela correria, sabe? E eu fico pensando aqui, como eu vou implementar algo, né, uma mudança desse tipo na minha rotina para poder ser mais saudável e ser menos correria. E a rotina envolve também o yoga, que é algo que eu gosto de praticar, mas também não pratico por estar sempre na correria, né? Como mãe, quem trabalha e tal. E aí eu fico pensando, como fazer essa mudança? Porque é uma mudança, às vezes, que você tem que enquadrar numa rotina que envolve tantas outras atividades e responsabilidades. É difícil, sabe? É difícil. Que tem que seguir. Mas eu acho também que você tem que parar e pensar, tipo assim, que as pessoas falam muito, tudo tem que ser feito antes de todo mundo acordar, de manhã. Tá, para algumas pessoas talvez funcione. Mas será que antes de dormir, você não pode tirar 5 minutinhos e fazer uma yoga? Do lado da sua cama? A yoga nidra. Sim, eu amo. Yoga nidra é minha vida. Yoga nidra, não sei nem explicar. Papo para outro podcast também. Eu ia adorar falar sobre isso, sim, por horas. Eu acho incrível, me ajudou muito quando eu tava numa fase de insônia. Que também acho que é algo que atrapalha muito, né? O nosso sistema, o funcionamento do nosso sistema no geral, assim. Alimentação, tudo. Sim.
Eu tô no papel daquele ouvinte que vai estar pensando assim, nossa, eu tenho que mudar minha rotina. E eu também tenho, então vamos nos dar as mãos e realmente parar de dar desculpa, né? Que eu acho que 5 minutinhos e aí vai aumentando o tempo gradualmente, eu acho que vai fazer toda a diferença. E isso vai ser. Esse episódio tá sendo muito motivante pra mim e eu vou implementar. E agora, já que a Gabi falou sobre o sono e como ela estava tendo insônia, quais são as práticas, assim, mudando de assunto já, né, que você realmente recomenda para os seus clientes em relação ao sono? Porque você falou que esse é um dos pilares e muita gente tem dificuldade, né? Por exemplo, eu sou daquele tipo que deita no travesseiro e tô dormindo. Eu não tenho dificuldade de dormir nenhuma. Mas meu marido, ele leva... Inveja branca, tá? Que eu não sou muita. assim, não. Gente, eu durmo bem em qualquer lugar, qualquer momento. Mas meu marido, por exemplo, ele leva horas pra dormir, sabe? Ele fala que às vezes sente inveja de quão rápido ele tá conversando comigo e eu já fui. E como você recomendaria pra alguém que, por exemplo, tem essa dificuldade pra cair no sono, pra realmente mudar, assim, a forma que a pessoa encara o sono ou tem uma resposta em relação a isso? Sim, então. Novamente, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então, quando a gente começa a entrar em rotina e dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário, também ajuda. Mas o sono, ele começa de manhã. A gente começa a produzir o cortisol de manhã. Então, uma forma de regular o sono, às vezes, é olhar para o céu. A primeira coisa que você vai fazer de manhã, você vai abrir a janela, olhar para o céu, e aí o seu olho já está dando um sinal para o seu corpo que é hora de acordar, ele vai começar a produzir cortisol e tudo mais. E à noite, quando você quer que comece a produzir a melatonina, é começar a tirar as luzes. Eu, por exemplo, deu 6 e pouco, eu já começo a apagar todas as luzes. Eu tenho minha máscara, porque se alguém precisar acender alguma luz, eu coloco. As minhas luzes de emergência são aquelas luzes amarelas para não atrapalhar a minha melatonina, porque eu tenho essa dificuldade, então eu tento facilitar ao máximo. E aí vem aquela questão também, se você puder jantar mais cedo, porque a digestão atrapalha muito no sono. Se você puder realmente diminuir telas 1 hora antes de dormir, vai te ajudar muito. Então, essas pequenas coisas, né? Ter uma higiene do sono, talvez começar a ler um livro vai te ajudar a cair no sono. E o Yoga Nidra é uma opção muito legal, porque ele vai desacelerar a sua mente, vai dar uma limpada, né? Todos aqueles pensamentos que, né, quando você deita na cama e começam a aparecer, vai ajudar, ele vai fazer uma reprogramação do seu cérebro. Então, tem sim várias opções que a pessoa pode tentar e talvez tomar um magnésio inositol para ajudar o relaxamento também, se for um caso assim que realmente Magnésio a pessoa não consegue. Inositol. Isso eu não conhecia também. Porque a gente tem diferentes tipos de magnésio, right? Certo? Uhum. E quais Sim. são as diferenças desses magnésio, desses suplementos? Cada um, assim, o magnésio ele é um nutriente, né, muito importante para todo mundo, mas cada um tem uma função. Por exemplo, o glicerinato, ele ajuda muito na função intestinal. O que começa com T, que eu esqueci o nome, ele é bom pro cérebro, para foco, concentração. Então, cada um vai ter uma coisa que é um receptor que ele vai ligar e vai ajudar a melhorar. E o inositol, ele é o de relaxamento. Então, ele relaxa os músculos, quando você toma, né, ele também é igual a creatina, por exemplo, que você tem que tomar todo dia, que é aí que ele vai ter o efeito. Ele não é igual a melatonina, por exemplo, que você toma e ela já vai agir horas depois. Uhum. Então ele é uma opção legal. Eu tenho aqui, eu luto meio com ele porque eu não gosto do gosto, eu não gosto de beber nada antes de dormir porque eu acho que eu vou ir no banheiro. Eu prefiro tomar um chazinho. Chá também incrível. Chá de camomila com lavanda antes de dormir. Tudo, o corpo é perfeito, gente. A gente tem que dar a informação pra ele antes, pra ele entender que você quer ir dormir. Não Exato. adianta tocar o carnaval
escutar funk, ir pra academia 11 horas da noite e querer dormir meia-noite. Sim, faz todo sentido. E eu já tô vendo, assim, pela sua fala, aonde a gente vai ter que melhorar. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que é bem comum as pessoas usarem telas, né? E eu acho que a gente sempre tá assistindo um filme ou coloca ali alguma coisa na televisão, no nosso quarto mesmo, antes de dormir. Eu, assim que assistindo, eu consigo cair no sono, mas eu acho que como a gente tá ali vendo aquela informação, né, ao invés de estar lendo um livro e tal, às vezes isso realmente pode estar afetando. É o que Eu consegui o milagre de não ter televisão no quarto. Eu não tenho televisão no quarto. Acho que a gente casou, a gente teve a televisão por um tempo, mas depois eu falei, eu não quero televisão no quarto. Eu quero que o meu quarto entenda que eu tô entrando ali pra eu relaxar. Eu também não tenho, não. Eu também não gosto, não, de TV no quarto. Eu também faço essa prática de desligar as luzes. Eu também evito ligar a luz à noite. Basicamente, minha casa fica toda escurinha. Eu moro no meio do mato, como você pode ver. Então Delícia. fica muito escuro. Eu tenho muita sorte de estar nesse lugar, porque acabei pesquisando muito, Carol, porque como tinha insônia, não tenho mais, mas tinha insônia braba, né? Então acabei pesquisando bastante sobre a Yoga Nidra, e uma das coisas que eu aprendi também é que como a meditação e as ondas cerebrais, né, as ondas do nosso cérebro interferem nesse processo. Por exemplo, quando a gente está no dia a dia, assim, trabalhando, estudando, focando em alguma coisa, a gente está em beta. Depois, quando a gente tá em casa, e a gente tá mais relaxando, tá mais, sei lá, comendo, tá assistindo uma TVzinha, tá de boa, a gente tá em alfa, a gente muda as nossas, como é que fala? O length, como é que é length em português? O espaço As entre uma ondas, onda. né? Isso. O espaço entre as ondas, ele já varia, ele já diminui, você já fica mais relax. E aí, quando você vai. Isso também proporciona o sono, né? Você já vai entrando naquele. Já vai ficando mais relax. E aí, você dorme. Quando você tá caindo no sono mesmo, você já tá mais pra lá do que pra cá, você já tá em teta. Né? Já mudou mais um pouco. E aí, eu acho. Carla, pelo que você contou, que você treinou o seu cérebro a fazer essa mudança muito rápido, você já capota. Isso é uma coisa que, né, quanto mais você exercita esses neural pathways, essas ligações neurais, né, mais fácil fica para repetir esses atos, né? Essas coisas, eu achei isso incrível, porque a Carla me falou isso no passado, né? Que ela só deita e dorme. Eu achei isso incrível, mas eu faço de tudo que eu posso pra chegar lá. Ainda não tô como você, não. Eu invejo também, porque eu já passei também por casos de insônia aí, que eu comecei a pesquisar e tudo mais. E o Yoga Nidra eu aprendi com uma médica funcional, que eu fazia estágio com ela em Michigan. E ela tratava, assim, uns casos, assim, sério. E ela falava, e hoje em dia ela dá aula de Yoga Nidra num lugar lá que eu acompanho ela no Instagram. Ela é tão apaixonada pelo negócio que ela criou ela vai, né, num espaço lá que já existe e ela dá o Yoga Nidra. Ela explica o que ela faz o Yoga Nidra. Então é muito legal. Você conhece o Dr. Huberman? Conhece? Sim. Ele é o neurocientista. Ele Sim. fala muito sobre a Yoga Nidra. É realmente algo que dá um podcast mesmo. Acho incrível. Dá um episódio, porque é muita coisa. Eu nunca pratiquei esse tipo de yoga, eu acho. Eu acho que se eu praticar, provavelmente eu vou dormir enquanto estiver na prática. Assim, é tão relaxante. Porque acontece, eu pratico yoga por um aplicativo que se chama Down Dog. E ele é um aplicativo muito bom, assim, que eu já tenho usado há alguns anos. E no final da prática, sempre tem um momento de meditação, que você pode escolher até ali quanto tempo ele vai durar. E acontece, às vezes, de estar meditando ali, relaxando, e eu caio no sono. Quando eu vou ver, já passaram uns 15 minutos e eu tô deitada no chão. Gente, é uma coisa de mim mesmo, sempre foi assim. E quando acontece de eu não conseguir dormir com tanta facilidade, já me causa um estresse, uma ansiedade. Aí sim que vem a insônia, por eu não estar acostumada a não ter essa dificuldade, sabe? É engraçado. Carol, uma coisa que você falou sobre alimentação antes de dormir. Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Uma é
quanto tempo antes de dormir eu deveria espaçar a minha alimentação, né? E a outra coisa é, você poderia, por favor, dar um exemplo do que seria uma alimentação saudável? Talvez você pode falar de você, por exemplo, ou de alguma dieta que você passou, mas enfim. O que seria uma alimentação saudável ao longo do dia? Eu trabalho o dia inteiro, eu vou pra academia pela manhã, eu preciso de bastante proteína. Qual seria o ideal pra mim se eu vou dormir às 9:30 da noite? Tá. Então, primeiro, você perguntou, né, a questão de antes de dormir. A digestão do nosso corpo, ela tem mais força cedo. Então, a gente deveria comer muito mais de manhã do que à noite. Então, a gente deveria diminuir as porções ao longo do dia. Então, no máximo, eu tento, pelo menos na minha vida, no máximo 7:30 já ter parado de comer total. Uhum. Então, tentar jantar antes das 7:30, mas é necessário jantar? Não. Você pode tomar só uma sopa, você pode tomar um bom broth, né, o caldo de osso, porque para muita gente a digestão à noite é assim, quase zero. Então, realmente ela vai diminuindo. Eu sinto que quando eu não como coisa pesada, que eu tomo só uma sopinha ou até só um bom broth, se eu me alimentei bem durante o dia e eu não tenho fome à noite, é a melhor coisa pra mim. Mas, novamente, vai ser bioindividual. Então, vamos pensar. De manhã, tenho fome de manhã. Também sou dessa pessoa. Tenho fome, vou comer. Não tenho fome, não vou comer. Por exemplo, minha fase folicular, não tomo café da manhã. Não tenho fome. Pra que eu vou comer? Não como. Aí, vou pra academia, volto com fome. Aí, 11 e pouca por aí, eu tomo um matcha. Eu faço um matcha latte maravilhoso, coloco colágeno nele pro leite ficar cremoso. Aí vou, às vezes, no parque de cachorro com o meu cachorro. Aí, às vezes, vou atender depois. E aí vem o almoço, dependendo do horário que deu ali, né? Aí, a proteína que você gosta. Você gosta de frango? Um frango. Você gosta de carne moída? Carne moída. Você digere bem carne vermelha? Não digere bem carne vermelha? Só digere bem leguminosas? Então, também vai depender em relação a isso. Mas, aí, legumes e uma proteína. E se digere bem salada. Tem gente que não digere bem salada. Então, também tem essa. E também depende do ciclo. Tem horário, tem fase que eu vou comer salada, tem fase que eu já vou querer uma coisa mais quentinha, mais assim, ou tem fase que eu não vou estar com tanta fome, que às vezes eu vou fazer um smoothie. Então, é difícil eu dar o exemplo porque eu vario muito. Mas assim, vamos pensar o dia de hoje então. O dia de hoje. Eu de manhã comi ovo, scramble eggs, né? Ovo mexido com abacate. Aí tinha batata doce já feita, eu esquentei a batata doce. Tinha beterraba, porque eu entrei no meu ciclo há pouco tempo. Beterraba é ótimo para quando a gente tá no nosso ciclo. E mais o que tinha no meu prato? Abacate, aí eu coloco um temperinho que eu gosto pro abacate, chama sumaki. E aí foi isso. Aí agora eu vou comer de novo daqui a pouco, sei lá, umas 3 da tarde. Aí às vezes eu vou fazer um matcha, às vezes eu vou fazer uma coisa assim, ou eu vou comer uma coisa, às vezes eu vou comer a mesma coisa. E aí à noite eu vou comer uma coisa mais leve, às vezes eu vou comer uma sopa de tomate com manjericão, uma coisa assim, ou vou comer um frango desfiado com... Eu gosto muito de batata, então um frango desfiado com batata, com... Pensar mais o quê? E de manhã eu como muito fruta também. Esqueci de falar que eu fui no Farmer's Market e comprei blackberry, então teve blackberry no meu café da manhã também. Mas depende muito, eu sou muito do que eu tô sentindo ali. Eu faço as minhas compras relacionadas com as fases do meu ciclo, então eu tenho a minha lista de compra da fase folicular, que é a fase que eu tô entrando agora. Mas a dica que eu dou é essa: começar com mais comida, mais volume e mais proteína de dia,
Porque aí à noite a sua digestão tá mais lenta, então você vai comer umas coisas que são mais fáceis de digerir. Até a questão, né, comer no almoço uma batata, você consegue comer uma batata rostia, uma batata feita no coisa, mas aí à noite, às vezes, um purê de batata vai ser melhor, porque você vai facilitar a sua digestão. E você come 3 refeições, então? Você falou do café da manhã, do almoço e do jantar, né? Mais leve. Você tenta manter um número menor de refeições ao invés de ficar fazendo vários snacks durante o dia? Sim. Ok. Carol, comer antes ou depois do exercício? Depende. Eu como. Eu gosto de fazer exercício de manhã. Aí, se eu for fazer exercício de manhã, eu não sinto fome de manhã. Então, eu não como antes do exercício. Essa sou eu. Aí eu como uma coisa bem mais balanceada. Porque se a gente for pensar quem come de manhã, você tá comendo, você tá se preparando da janta. Então, os alimentos, não adianta você comer uma banana e ir pra academia e achar que é a banana que você tá queimando, entendeu? Tem muita gente que acha, meu pré-treino é um biscoitinho de arroz com banana e pasta de amendoim. Aí eu vou pra academia agora. Não, você não tá queimando. Esse não é o seu pré-treino. Seu pré-treino foi só a janta. Ah, legal, eu não sabia. Interessante que muitas pessoas falam mesmo de que tem que comer certos alimentos antes de ir para academia para gerar aquele pico de energia, né? Mas é interessante. Isso, mas se é de manhã muito cedo, não deu tempo do seu corpo quebrar isso ainda e transformar em energia. Exato. E uma coisa que eu fiquei curiosa quando você falou sobre os jantares serem mais leves é porque aqui nos Estados Unidos as pessoas não têm o costume de almoçar, né? Geralmente eles tomam um café da manhã um pouco mais fortificado, comem um sanduíche, uma coisa bem rapidinha ali no almoço e tem aquela janta, né? Que realmente é o que sustenta a pessoa. Então você acha que está tudo errado, né? Eles estão totalmente invertendo os papéis das refeições. Se você for pensar em relação à digestão, e realmente algumas pessoas têm essa digestão muito mais lenta à noite, sim. Ela tá acabando com a saúde dela. Mas eles jantam cedo, né? Então eles jantam normalmente 5:30. Então não é tão ruim também. Assim. Não é tão ruim assim, né? Carol, há um tempo atrás eu ouvi que arroz, isso foi no Brasil, tá? Que arroz e feijão é a combinação perfeita. Arroz e feijão tem os 8 aminoácidos que a gente precisa, principais que a gente precisa, blá blá blá. O que você tem a falar sobre isso? E é alguma coisa que eu deveria, mesmo aqui nos Estados Unidos, se eu gosto, implementar na minha alimentação? É uma coisa que eu posso fazer todos os dias, que eu devo fazer todos os dias, ou não? O arroz e feijão não tem problema nenhum. Eu não sei quem foi demonizar o arroz. Realmente tem a questão do carboidrato, que vai ser tudo mais. Aí, se você colocar ele na geladeira, vai diminuir o tanto de, sei lá o que eu já não lembro. Não é caloria, é o resistant starch, que eu não lembro mais português. Explica um pouco mais sobre isso. Então, o ideal é comer o arroz fresco, não o arroz tipo leftovers, que sobra. Não, o leftover seria o melhor. É igual o pão. Você comprar o pão e colocar na geladeira, você diminuir o resistant starch dele. Sério? Então, o resfriamento. Da geladeira do dia anterior, por exemplo, é melhor do que eu comer o arroz fresco que a gente fez ali na janta? Gente, chocada. Não sabia. Só por essa questão do resistant starch, mas não é uma coisa assim, ai, eu devia sempre comer isso. Não tem problema. Mas assim, o arroz e feijão sim é maravilhoso. Novamente, tem gente que não digere muito bem o feijão. Eu tô muito curiosa, porque normalmente eu tenho dificuldade com as leguminosas, então eu tô muito curiosa. É uma coisa que eu não tô comendo agora. Não tô comendo grão de bico, feijão, quinoa, arroz, nada disso, porque eu vou introduzir depois dos 30 dias, então eu vou descobrir como que funciona pra mim. E eu já tenho uns casos, assim, do grão de bico ser terrível, de mesmo colocando de molho, fazendo tudo direitinho, não funcionar pra mim. Então, estou muito curiosa para esse teste. Mas se você não tem problema nenhum, vai no banheiro, o intestino está funcionando direitinho, arroz, feijão, nota 10. Você gosta? Perfeito. Que é a base da alimentação do brasileiro, né? Seria muito difícil imaginar que
que não seja algo desejável para as refeições, porque, pelo menos a minha família, todo mundo come arroz e feijão todos os dias. A maioria dos brasileiros, né? A maioria da gente é o que a gente come no Brasil. Chega aqui já é um pouquinho mais difícil, feijão é diferente, arroz é diferente, as coisas são diferentes e já não dá mais vontade de comer, ser introduzida muita coisa nova, né? Verdade. Carol, eu tô amando essa conversa. Eu tenho uma outra pergunta que é muito relacionada à minha experiência familiar, que é também eu vim lendo algumas coisas, inclusive até peguei esse livro aqui, que é Diabetes Solution, de Dr. Bernstein, que ele fala muito sobre... Ele basicamente traz... eu não li esse livro todo, mas eu vi algumas coisas dele. Eu consultei o livro, né? Mas eu vi algumas coisas dele. Ele introduz muito, ele fala muito sobre a nossa alimentação, tendo uma base mais de proteína e gordura, muito mais do que carboidrato também. E isso me deixou muito curiosa. Uma outra coisa que ele fala muito sobre... Ele fala de Diabetes Solution, e o que ele diz é que quando a pessoa tem diabetes, você começa com, vamos dizer, diabetes 2, né? Diabetes tipo 2, e aí se torna... Eu vou falar uma coisa aqui que você talvez vai se tornar diabetes tipo 3. What? Diabetes tipo 3 sendo demência. Hoje, aqui nos Estados Unidos, tem muita gente chamando demência de diabetes tipo 3. E aí, o que aconteceu? Eu relacionei isso, né, com a minha avó, porque minha avó hoje, ela tá com demência. Ela tá nos inícios, né, iniciando a demência. Isso me deixou preocupadíssima. E aí, eu, que sou muito curiosa, né, fui analisar a família. Basicamente, todo mundo somos de família indígena, né? Minha avó, 100% indígena, minha mãe, 50%, eu tenho 21% de indígena, eu fiz meu teste de DNA. Então, me preocupa. Nós não somos preparados, não somos criados para comer muito açúcar, pelo contrário. Então, minha preocupação é realmente sobre a relação, e a minha pergunta, a relação entre a diabetes e se você, lógico, né, eu sei que isso é bem específico, mas queria saber a relação entre a demência e diabetes, e a diabetes e outras doenças, né, outras coisas que podem piorar a nossa vida. E aí eu tô falando de, sei lá, osteoporose, sei lá, qualquer coisa que seja ruim relacionada à velhice, e o consumo de alimentos com muito açúcar. Sim, realmente, o açúcar ele vai causar inflamação, e a inflamação ao longo do tempo vira uma inflamação crônica e tudo vai desencadear em alguma coisa, né? Então, realmente, a diabetes que a gente consegue reverter, ela normalmente vai conseguir reverter cortando o açúcar, né? Diminuindo os índices, os picos glicêmicos e com estilo de vida. Então, se você pensa que a pessoa continua, né? Da diabetes ela vai para demência, pelo menos seria a minha teoria, como eu entendo isso. Se ela continuar com o estilo de vida que ela tem, estilo de vida sedentário, continuar consumindo os alimentos que ela consome, que vão tá com pico de açúcar alto, né? E o pico de açúcar vai fazer ela só querer mais açúcar, e açúcar a gente tá falando não só o açúcar em si, mas, né, o carboidrato, outras coisas, e aí vai aumentar, aí vem aumento de peso, aí vem diminuição da energia, e aí vira um ciclo. Então eu acho que sim, ele tá muito certo em ligar as coisas, porque realmente um corpo inflamado, ele tende a continuar inflamado. Sim, é difícil, e a gente tem que se preocupar com isso desde quando a gente é novo, porque, né, a saúde na velhice ela é muito afetada pelas escolhas que a gente faz agora, e eu vejo isso muito na minha família também, das pessoas que estão mais saudáveis. Por exemplo, a minha mãe tem 50 e poucos anos, e hoje em dia ela é super saudável, super ativa, então ela tende a chegar na velhice com muito mais saúde do que outras pessoas que eu conheço que não têm tanto essa preocupação. E isso acaba algo, né, que todo mundo tem que pensar nas escolhas que faz, na rotina que leva, para poder chegar lá na frente, né, e não ter que lidar com Alzheimer, demência ou qualquer outro problema, seja relacionado aos nossos hábitos.
E eu queria até saber de você, Carol, se tem alguma história de cliente que chegou até você e te emocionou, ou de algo que você realmente conseguiu transformar na vida dessa pessoa, porque ela não estava levando um estilo de vida tão legal, mas que você, né, pegou na mão dessa pessoa e realmente transformou, às vezes até o futuro dela, né, que poderia ter sido um futuro doente, sei lá, que tenha diabetes ou alguma coisa nesse sentido, mas você reverteu esse papel. Sim, total. É muito legal, porque realmente é uma coisa que eu mesma, às vezes, eu preciso de uma health coach, porque às vezes a gente pega numa rotina que a gente quer implementar alguma coisa e não vai. E aí você fica você fica frustrada e você acaba deixando pra lá uma coisa que você queria implementar. Então, tem casos sim que a pessoa vem pra mim super sedentária e eu me vejo na pessoa, porque eu sou a pessoa que no ensino médio escondia atrás da pilastra pra não ser escolhida na queimada. Eu nunca gostei de fazer exercício físico. Eu não levava roupa, eu não levava short pra não fazer educação física. Então, assim, eu me via nessa pessoa. E aí a gente, né, fazendo as mudanças e ela querendo mudar e tal, e aí ela pega e me manda: Carol, perdi 10 quilos, eu parei de tomar pílula anticoncepcional e optei pelo DIU, eu faço higiene do sono, comprei um Kindle agora e leio à noite, eu vou pra academia todo dia 5 horas da manhã sem choro, eu gosto, tipo assim, virou meu estilo de vida, e tá lá, linda, maravilhosa, feliz, e era todo o oposto. Era uma pessoa que veio do au pair, daquela situação, né, de cuidar de criança, e depois foi babá, e depois, né, pegou um estilo de vida que tinha tudo pra ela acomodar ali, e não, mudou totalmente, saudável, vou na academia, tem o personal dela que liga pra ela na hora e faz academia junto e gosta, e que antes falava, não sei como que a gente vai começar a incluir, quando eu pergunto, né, e o que você acha, o que você gosta de fazer? Como que a gente pode incluir exercício físico nessa vida? Não sei, não gosto de nada. É difícil. Uau. Ok, eu tenho. Você quer falar agora, Carla? Você tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer antes do episódio terminar, mas pode ir em frente. Eu tenho uma pergunta muito importante sobre jejum intermitente. A gente não conversou sobre jejum intermitente. Eu já fiz algumas vezes. Nossa, eu acho que eu perdi uns 6 quilos uma vez. Foi bem. Não foi rápido. Levou um tempo, acho que com um tempo de 6 meses, porque eu tava também malhando muito. Ganhei muito músculo, inclusive. Sou uma pessoa bem muscular. Tenho uma capa de gordura em cima dos meus músculos nesse momento. Mas eu tenho bastante massa magra. Bastante mesmo. Sou muito, muito grata pela diferença que eu fiz sabe, a mudança que eu fiz no meu corpo. E aí eu queria saber sobre jejum intermitente. Faz bem? Pode ser uma estratégia para perda de gordura, não perda de massa muscular, não é esse o objetivo. Num contexto assim, falando da mulher, é o ideal pra gente ou não? Eu já vi muitas opiniões que a gente deveria fazer, especialmente quando a gente tá nos 50 anos. Ou, não, mulher não deve fazer. Já ouvi os dois. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Então, eu gosto do jejum, mas eu não recomendo o jejum da fase menstrual, a fase lútea, porque o nosso cortisol já tá alto e o jejum é um estresse no nosso corpo. Então, eu acho que você não deve estressar o que já tá estressado. Nesse momento, realmente não faço. Mas, assim, eu acho que o jejum é uma forma da gente se escutar e entender o que é fome e o que é vontade de comer. Porque quando a gente faz o jejum, a gente começa a comer quando realmente a gente tá com fome. Então, e a mesma resposta para tudo, né? Para quem? Para essa pessoa que ela realmente deu certo, ela tá com energia, ela tá. Porque assim, o jejum de 12 horas, para todo mundo, é o tempo que o nosso corpo demora para detoxificar, para estar pronto para outra. A gente deveria comer, depois a gente foi no banheiro e deixou tudo da última refeição lá, né? Do outro dia. Então. Tem muita gente que entra num ciclo de comer porque é a hora.
deu a hora, Sim. eu tenho que comer. Mas às vezes o corpo não tá preparado para isso. Aí às vezes a pessoa vai ter constipação e não sabe por quê. Então, no período do jejum, o nosso corpo tá fazendo autofagia, né? Ele tá fazendo esse detox, tá preparando as nossas células. Então, assim, o de 12 horas para todo mundo é super ok. Perfeito. Agora, esses jejuns que são mais longos e tudo, depende da estratégia, depende da pessoa, depende de tá funcionando, tô gostando, tô tendo energia. Agora, nossa, não, tô com dor de cabeça, tô morrendo de fome e tô fazendo isso. Não, não faz. Não, respeite o seu corpo, cuide bem do seu corpo, né? É pra te fazer feliz, não é pra te fazer, não é pra ser sacrifício e ser ruim. Qual que é a fase da mulher fase menstrual da mulher que ela não deveria fazer esse jejum? Da lútea para menstrual, que é quando você começa a ter menos energia e mais fome também. Ok. Isso É é muito normal você importante. comer mais. É normal você ter mais fome e comer mais nessa fase. Mas aí também comer é igual a questão que eu falei, né? O carboidrato aí é super importante, mas aí é o carboidrato interessante, que não vai dar pico de glicemia, que não vai ser tipo só um pão porque tá com vontade de comer carboidrato. Não, come uma batata doce, você já vai estar matando a vontade do doce, do carboidrato, tudo num combo só. Por que o nosso corpo pede mais carboidrato e pede mais comida nessa fase? Por conta dos hormônios. É quando a gente realmente está preparando o nosso corpo para o endométrio descamar. Então a gente vai ter diminuição da progesterona, a gente vai ter diminuição da energia mesmo, e a gente vai ter mais fome. Ok. Não sabia de nada disso. É um caminho sem fim. Quando você começa a aprender isso, sua vida muda. Sim. E a Gabi falou que tem vezes que ela ouviu, né, que mulheres devem fazer o jejum intermitente. Tem vezes que eles falam que não. Então existem muitos mitos, né, relacionados à saúde. Coisas que, dependendo da fonte, você escuta de uma forma e dependendo outra pessoa fala o contrário. Então, quais são os mitos assim que você escuta que são mais graves, que muitas vezes as pessoas seguem sem saber que aquilo ali não é uma verdade? Por exemplo, a questão do ovo que você citou também, né? Tem gente que fala que o ovo é bom, tem gente que fala que não. Então tem muitas controvérsias ligadas à área da saúde, né? Um mito? Tô pensando aqui, porque eu não... Questão dos olhos, por exemplo. Tem muita gente que fala sobre os olhos serem inflamatórios, né? Não sei se isso chega a ser um mito ou se realmente tem alguns tipos de óleos que devem ser evitados na comida, por exemplo. Sim, eu evito. Eu evito óleo de seed oil, né? O óleo vegetal, porque ele vai aumentar o seu nível de ômega 6. E o nosso corpo, ele é bom ter ômega 6 e ômega 3 em porções. A gente quer mais ômega 3 do que ômega 6. Então, esses óleos, eles vão no nosso corpo aumentar essa inflamação, que é o aumento do ômega 6, e também quando ele entra em contato com calor, ele vai produzir mais inflamação. Então, realmente, o óleo vegetal, o único óleo que entra aqui em casa é azeite, óleo de coco e manteiga. Eu tenho alguns óleos aqui em casa. Eu tenho óleo de coco, azeite, óleo de abacate e óleo sesame oil, que eu acho que seria de seed, né, que você comentou. Óleo de abacate é aceitável ou não? Eu não sei, assim, o quanto que o óleo de abacate não sei se ele tem, assim, uma necessidade. Eu acho que ele veio numa tentativa das pessoas de vamos incluir um outro óleo aqui. Eu uso o óleo de abacate para outras coisas. É ótimo pro cabelo e pro rosto.
Mas na comida eu não. Mas ele não é um dos que eu cortaria. Por exemplo, eu compro chips que eles usam óleo de abacate nelas. Mas assim, se o óleo de abacate é interessante pra cozinhar, se não é, eu não tenho essa Quais opinião. que você normalmente corta? O canola oil, sunflower, Total. Canola, sunflower, girassol, milho. Eu nem sei mais as outras opções. soja. Soja. São os óleos baratos, né? Que eles são mais baratos por isso mesmo. Então isso não é mito, que eu achei até que tinha uma controvérsia em relação a isso. Então realmente Não. a pessoa deve evitar todo tipo de óleo que é produzido a partir de sementes. Então, Se você quer evitar inflamação, existem estudos que eles realmente são óleos inflamatórios. Eu uso também gordura de porco. Às vezes eu faço o meu bacon e eu Ótimo. salvo. É? Ah, que Ótimo. bom ouvir isso. Pensa lá no que a sua avó usava. O que a indústria fez, refinou, não é bom. O que a sua avó usava. Liga pra sua avó e fala, avó, o que que eu uso? Ela vai te falar. Outro ponto de controvérsia, zero açúcar. Tem muita coisa que no rótulo vem zero sugar, e aí você acha que aquilo ali é mais saudável, mas muitas vezes eles colocam 100% das vezes vai ter algo muito pior do que açúcar lá. Então você é contra o zero sugar. É pior do que usar um que tenha cana de açúcar, por exemplo. Se não tem açúcar, não ter açúcar mesmo, ele não precisa colocar na frente. Porque você vai virar o ingrediente e vai estar lá que não tem o açúcar na composição. Quando ele coloca refrigerante sem açúcar, leite tem um leite que eu amo, que é o Califia, que eles são uma marca maravilhosa, mas eles fazem 2 leites, um escrito 3 ingredientes, que é amêndoas, água e sal, que é o que eu compro. E aí tem um que chama Califia Almendas Zero Açúcar, que tem 10 ingredientes atrás. Tem açúcar? Não tem, mas tem 10 ingredientes atrás. Então você dá preferência àqueles alimentos que não tem nada. Se não tem, é porque é melhor do que se ele falar zero açúcar. Ok. Exato, porque não precisa. Para fazer leite de amêndoas é só água e amêndoas. Ele coloca o sal para ajudar na conservação e tudo mais, dá um gostinho, mas não precisa do vitamina E, do leite, do outras coisas que eles colocam. Sim. Em relação a já que a gente está substituindo o açúcar, vamos dizer, idealmente não usar o açúcar, o que eu poderia usar? O que eu poderia substituir? Eu já usei monk fruit. Eu não faço ideia se é bom ou não. Eu tenho também um adoçante chamado Linha do Brasil, que eu trouxe do Brasil quando eu fui lá na última vez. Mas eu acho que são as coisas que eu tenho aqui para monk fruit e o Linha, que eu também não sei o que é, qual é o adoçante, mas o que você recomendaria para substituir o açúcar para alguma receita, para um bolo, enfim? O que eu tenho, eu tenho as coisas mais naturais possíveis. Então, o mel é ok. Eu tenho maple syrup, se nos ingredientes tiver 100% maple syrup, também é ok. Eu tenho a tâmara, o pasta de tâmara, eu acho que chama também. Eu não tenho, mas quando vende no Trader Joe's, normalmente eu compro. Então é isso. E assim, se a pessoa quer ainda consumir o açúcar de coco, é uma opção melhor. Por exemplo, o chocolate que eu compro, que eu vejo que não impacta na minha pele, é um que usa açúcar de coco. Agora, os artificiais, o aspartame, eu acho que o Linea é aspartame. O monk fruit, ele tem algumas pessoas que relatam problema intestinal com ele, então ele não é para todo mundo. O stevia também não é para todo mundo, mas seria uma opção melhor. Mas eu normalmente, por exemplo, a proteína que eu uso, ela tem o stevia como último ingrediente, então ela não deixa tanto doce ali, só para proteína em pó. Ok. Nos ingredientes, o último ingrediente dela é o stevia. E aí eu não acho que dá tanto gosto doce, porque pra mim é muito difícil achar proteína aqui com gosto bom. As proteínas
que não é whey protein, né? A proteína de vegana, sei lá. Proteína de vegetal. Eu esqueci o nome. Nessa mesma vertente de mitos, eu não sei se eu posso até falar isso como sendo mito, mas só de clarificar mesmo para as pessoas o que é melhor, né? Diet and light. Quando você vê assim num rótulo, diet, light. Corre que é cilada, Bino. Corre que é cilada. Vai ter. Coisa do zero açúcar, né? Vai ter o. Como é que chama? O adoçante. Então é melhor também evitar qualquer tipo de alimento que tenha esse tipo de rótulo. Exato, porque ele veio na ideia de ajudar o diabético e tudo mais, mas ele não tá ajudando, ele tá mascarando uma coisa que talvez não vai ter um pico glicêmico tão alto, mas talvez ele vai ter um problema intestinal e ele vai continuar tendo a vontade de doce. Então ele não tá cortando, né, ele não tá tratando o problema, ele tá colocando um band-aid. Total sentido também. Outra questão é orgânicos. Se falou que é orgânico na embalagem, posso confiar ou tem alguma linha ali, letras miúdas ali que a gente deva procurar para saber se realmente é uma opção mais saudável? Eu acho que é um greenwashing também, porque o orgânico você tem que ver lá no ingrediente e assim, é uma preocupação que dos males o pior, sabe? Tipo assim, não é uma coisa que eu preocupo tanto, assim, claro, né, era muito melhor se a gente não tivesse pesticida e tudo mais, mas se você já tá cortando os óleos, você já tá cortando as coisas inflamatórias, o orgânico ainda é um passo, assim, bem elevado, tipo, não é uma coisa que, por exemplo, eu, como health coach, preocupo tanto. Ok. Aqui eu sempre tento priorizar os orgânicos, mas talvez, igual você falou, né? Tem outras coisas que eu devo focar mais do que realmente comprar esse tipo de opção. Mas muito interessante, eu achei que foi, assim, esclarecedor mesmo, porque tem algumas opções que às vezes a gente não leva em consideração ou não olha no rótulo realmente se aquilo ali faz sentido. Zero açúcar, para mim, foi, assim, uma mudança mesmo na minha visão, porque eu sempre tento priorizar alimentos que tenham isso no rótulo, né? E é uma armadilha, igual a gente falou antes, né? Que eles fazem com a gente. Pois é, muitas vezes. Eu tenho uma pergunta, Carol, sobre os nossos músculos, né? Sobre musculação, sobre consumo de proteína. Minha pergunta ela não é nem formada. Na verdade, eu quero qualquer informação sobre o que eu deveria buscar para mim. Eu devo buscar ser mais forte como mulher, criar mais músculo. Eu sei que hoje em dia tem muitos estudos, muitas pesquisas sobre como a nossa saúde, a nossa longevidade está ligada a quanto de músculo a gente tem no nosso corpo. E eu sei que isso também tem a ver com qualidade de vida, porque tem velhinhos de 90 anos que pulam de paraquedas e que estão correndo maratonas. E tem velhinhos de 70 anos que não saem da cama. Eu quero ser o outro tipo de velhinho, que vai pular de paraquedas, que corre, enfim. O que eu devo buscar, né? Relacionando musculação, relacionando alimentação, para ser essa pessoa funcional na minha velhice. Sim, não, total. Você falou, é verdade. Realmente ter essa massa muscular vai te dar uma qualidade de vida muito melhor. E a partir de 35 anos a gente começa a perder. Então, por isso que tanta gente começa, né, a procurar mais, a incrementar mais proteína. Mas, assim, eu acho que todas as formas que você puder de evitar coisas que te inflamam, né, realmente perceber, isso aqui realmente não me faz bem. E você cultivar coisas que realmente te nutrem, te fazem bem, é o que vai ser o sucesso. Porque se a gente for olhar lá, né, eu tive aula com o Dan, esqueci o sobrenome dele, mas ele é o cara que criou o Blue Zones, né, que são os longevos, né, que ele pesquisou
fez tudo, e você vai lá ver o que eles fazem, é realmente comida mais natural possível, eles moram perto de família, eles moram perto de amigos, eles têm um momento de isso, comunidade, como que o relacionamento é importante, eles não estão andando de carro para ir num lugar que é 5 minutos daqui, eles andam a pé, eles sobem escada, os caras lá da Itália que sobem aqueles morros, ele tem 100 anos, o cara sobe e desce, assim, tranquilo, não fica nem cansado. Então, assim, é o básico bem feito, sabe? Exato. E isso é uma coisa que eu senti muito na minha cidade. Eu venho de uma cidade do interior, em Minas, né? A gente anda tanto, quando você quer ir comprar alguma coisa, você vai ao centro andando e volta, sabe? É aquela coisa que você não é dependente de carro para ir em todos os lugares. Então, essa comodidade que tem aqui de você ter dirigir para tudo, drive-thru, eu acho que isso acaba mais prejudicando do que facilitando a nossa vida, porque muda o nosso hábito. E essa série que você citou, do Blue Zones, eu não lembro exatamente qual é o nome dela, mas é uma série da Netflix, até para quem quiser, né, assistir, e muito interessante. Eu achei que também foi um divisor de águas no que eu entendia sobre hábitos saudáveis para você poder ter uma vida mais longeva, né? Então, tudo que você citou faz muito sentido, de se exercitar, se manter ativo, alimentação saudável, ter comunidade. Então, tudo isso faz tanta diferença que a gente só entende quando a gente perde um desses aspectos, né? E a saúde. Exato. Ele tem livro, ele faz publicação e tudo mais. Ele era corredor de bicicleta, se eu não lembro. Eu tive algumas aulas com ele no IIN. Ele é muito, muito incrível. E ele tinha essa curiosidade. Ele foi nos lugares aqui dos Estados Unidos, na Costa Rica, na Europa, descobrir por que as pessoas viviam 100 anos sem doenças, sem problemas, e traçou, né, qual que seria o mais importante. E assim, é o básico, não é igual a influencer do Brasil tá falando que você tem que comprar 1000 suplementos e tomar esse pó e acordar às 5 horas da manhã. Não, é voltar pro básico, é movimentar o seu corpo o tanto que você pode. Não posso ir na academia, posso fazer uma caminhada? Posso ir no mercado? O mercado sei lá, vai dar 20 minutos andando. Posso ir no mercado andando? Sabe, é incluir realmente o que você consegue na sua rotina. Exato. E até, gente, para quem quiser assistir essa série, o nome dela em português chama Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. E ela está disponível na Netflix, eu já assisti há algum tempo atrás e é realmente muito interessante. Gabi, se tem mais alguma pergunta, eu vou começar com as perguntas de encerramento. Tá, eu tenho uma última pergunta. Eu devo me preocupar com BMI? Olha, eu vou ser sincera com você. Sim. Eu sou muito musculosa. Eu tenho muito peso de músculo. E eu tenho um objetivo. Inclusive, eu tô usando esse espaço aqui como meu personal... minha sessão pessoal com você. Sim. O objetivo... Eu venho conversando com algumas pessoas e fazendo algumas mudanças aqui em casa. E tenho feito... Olha minhas anotações. Tá tudo bagunçado aqui, mas eu vou organizar. Agora o meu objetivo é fazer cutting, né? Perder gordura, mas continuar a musculação, continuar. Então, eu nunca vou estar no meu BMI certo se eu quiser estar no nível de performance e o nível de músculo que eu quero ter. Então, minha pergunta é, devo me preocupar com o BMI? Como se chama BMI em português, tá? BMI, deixa eu ver. Body Mass Index. Eu não sei. Eu também não sei, já perdi muita coisa em português, não sei mais. Mas, gente, a gente tá falando da relação Índice de massa corporal. Índice de massa corporal. Isso, é IMC, na verdade. Eu acho que assim, ele é importante para você ver se você tá muito fora desse padrão. Agora, você ter um padrão perfeito, talvez não faça sentido, porque assim, quando a gente estuda, eles mostram muito pessoas com corpos totalmente diferentes que pesam a mesma coisa.
Então aquilo Sim. não diz tanto da pessoa do que realmente saúde. Igual, se você fizer uma sessão experimental comigo, a primeira coisa que eu vou te falar vai ser: eu não conto caloria. Eu não acho eu não acho que é saudável, eu acho que restrição vira compulsão. É uma coisa que eu já fiz no passado eu mesma, né, quando eu não sabia de nada da vida e não foi interessante. Então a gente vai ter um emagrecimento sim, se você mudar o seu estilo de vida, se você fizer outras coisas. Mas eu não acho que viver olhando caloria e tudo isso, você tá. Eu conto nutriente, não conto caloria. Total sentido. Ô, Eu Carol, gosto desse approach. também gosto. Uma coisa que a gente gosta também aqui é de recomendar livros, né? Foi algo que a gente fez no episódio anterior que foi bem legal. Tem algum livro, assim, que você leu e você falou, nossa, isso aqui, esse autor tá, né, promovendo um hábito de vida tão saudável, ou informações muito importantes que as pessoas deveriam saber, que você recomenda, e alguma frase, assim, que te marcou? Tem um que é minha bíblia, que chama Woman Code, que fala muito sobre isso da alimentação cíclica, que ela também é uma health coach, ela também formou no IIN e ela é a percursora de começar a falar sobre esses assuntos, e ela tem esse livro, e tem o Flow também, que também é dela, ela tem um aplicativo, ela chama Lisa Witt, ela é maravilhosa. Um dia eu puder conhecer alguém pessoalmente e conversar, eu quero que seja ela. E o Joe Dispenza é um cara assim Amo que o Joe Dispenza. Amo o Joe Dispenza. Eu faço reuniões do Joe Dispenza toda segunda-feira. A gente tem reuniões aqui, meditações conjuntas, grupais, de Joe Dispenza. Acredito que você conhece o Joe Dispenza? Meu sei. Deus, eu amo esse cara. Eu amo o Joe Dispenza. Sabe onde é que eu tô, Carol? Eu tô nas montanhas de Santa Cruz. Aqui pertinho de mim, em Boulder Creek, tem o Institute Heart Math, que é onde Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, eles tem as pesquisas deles, e eles iniciaram. Eu já sei qual é a tua, Carol. Depois que você falou de Joe Dispenza, já sei qual é a tua. Vamos conversar, a gente tem muito que te chat. Vamos, total, já tô indo aí te visitar, pelo amor de Deus. A gente vai ter que gravar outros episódios com a Carol para tratar de outros temas. Eu tô vendo que só a Health Coach tá restringindo muito o leque de informações. Ela falou de Jay Shetty, ela falou de Deepak Chopra, ela falou de Joe Dispenza. Eu tô assim, não sabia onde é que eu tava me metendo, não. Agora você vai ter que me ajudar no nome do livro, então, da capa vermelha. Coragem de ser. Eu já li esse daí. A gente tem Becoming Supernatural, a gente tem. Eu não sei em português, eu leio todos em inglês. Mas é tipo assim, de se mudar, não é? Damn. Nossa, fugiu. Não é o Supernatural. Não sei. Não é o Evolua Seu Cérebro. Gente, qual que é o nome do livro? Quebre o hábito de ser você mesmo. Isso. Yes. Breaking the habit of being yourself. Sim, é incrível, é incrível. Quebre o hábito de ser você mesmo. É isso? Isso. Nossa, que legal. Não vou ter que procurar, porque isso eu não conheço. Você leu esses livros em português? Eu tenho ele em português, se eu não me engano. É influência do meu pai. Meu pai que me mostrou o Joe Dispenza. Uau, que família! Que incrível! Muito bacana. Eu acho que uma mensagem desses livros assim que você leva para você mesmo, que você gostaria de compartilhar?
Total. O primeiro que eu dei a dica é o que eu vivo, né? Como eu falei, alimentação cíclica, eu acho que assim, as mulheres, elas começaram a ser incluídas em estudos científicos em 1993. Eu estava nascendo quando as mulheres foram incluídas. Então, muita coisa que a gente ouve ali faz sentido para homem, mas a gente tem que aprender o que faz sentido para mulher, até para a gente viver uma vida muito melhor com nossas emoções, com nossos hormônios, que realmente é uma coisa que é, muda mesmo a gente. E o do Joe Dispenza é sobre realmente você mudar a sua mentalidade, né? Como o que você acredita é o que vai acontecer. Se você é triste e acredita que a sua vida é infeliz e tudo mais, você tá atraindo aquilo para você. Então, se você acreditar que você pode mudar a sua realidade, você viver o que você acredita, você vai atrair aquilo para você e your vibe attract your tribe. Muito É. bom. Muito Isso bom. tem muita relação com. É lógico que eu não vou entrar nesse assunto muito, mas isso tem muita relação com física quântica, com entanglement, né? Emaranhamento, acho que em português, né? Onde nós temos influência absoluta, nossos pensamentos têm influência absoluta. E eu acho, a gente não mencionou isso, mas eu acho que, com sinceridade, se ver na identidade de alguém healthy, alguém saudável, eu acho que a gente não mencionou isso, mas eu acredito que seja a coisa mais importante, porque todos esses hábitos, eles vão seguir a nossa mastermind. Então, tudo isso vai ser uma consequência de como a gente se vê, né? A gente falou no podcast anterior, no episódio anterior, sobre, por exemplo, a gente precisa se ver melhor para poder aplicar para os empregos que são melhores. A gente precisa se ver melhor para tomar passos na vida que nos levam para frente, né? Então, eu acho que a gente não mencionou, mas eu acho que é a coisa mais importante. Carol, foi um prazer enorme te ter aqui. Eu tô tão feliz por essa consulta pessoal. Você e a Carla, enfim, ela sabe disso, a gente já tá combinando como ela vem para cá ou se eu vou para lá, mas aqui no Institute de HeartMath, que é onde tem essas pesquisas, tem sempre, por exemplo, eles fazem essas semanas de meditação, enfim, muita coisa que é incrível. São retreats que eles chamam incríveis, né? Você e a Carla estão mais do que convidadas para virem aqui quando tiver esses retreats. O legal é que vocês podem, ficando aqui em casa, né? Vocês não precisam pagar nada, mas quando a gente fica lá, esses eventos eles são uns $3.000 mais ou menos, a gente paga metade do preço. Quando a gente só visita o lugar e volta para casa, né? Que a gente dormiria aqui. Então, eu acho que é uma forma de fazer isso. Eu vou amar. Tá nos meus goals de 2025 ir para um desses eventos. Então, seria incrível ter vocês duas aqui. Quem sabe? Sim. Já que a gente está fechando esse podcast, amei ter você aqui. Queria perguntar, se sua vida fosse um projeto, qual o nome que você daria para esse projeto? Nossa, essa é muito boa. Deixa eu pensar. Um projeto, se a minha vida fosse um projeto. A gente quer saber também quais são os próximos capítulos desse projeto, suas metas para o futuro. Você chegou até aqui, é Health Coach agora. Onde esse projeto vai te levar? Eu acho que a minha vida seria pregar o que eu aprendo, ensinar, não guardar para mim. Eu acho que quando a gente compartilha, e quanto mais pessoas mais saudáveis tiver no mundo, o mundo vai ser melhor. Então, o meu projeto seria vamos todo mundo ficar saudáveis. Ótimo. E eu comecei a fazer evento presencial. Eu aqui em Greenville. E a gente quer fazer um próximo sobre hormônio, falar sobre alimentação cíclica e tudo mais. Carla, você tá aqui pertinho, talvez Sim, quem você sabe? vai gostar de vir. E é na natureza, e é tudo isso. Você também tá convidada, Gabi, você que tá longe, mas né, ainda não tem uma data, mas quando sair. Eu acho que é isso. A minha vontade é que o mundo tenha mais health coaches. Eu sempre falo com as pessoas, às vezes você não vai fazer comigo, mas você vai achar uma pessoa que bata o seu... bata com você, né? Isso. E você vai te ajudar e vai... Ih, caiu meu fone.
E vai te ajudar e você vai conseguir Vou dar um. fazer isso, concluir essas metas. Exato. Nossa, Carol, foi incrível. Eu realmente gostei dessa conversa. Eu acho que até pra mim foi muito esclarecedor, motivante, realmente. Tem várias coisas na minha rotina que eu tenho que melhorar. E isso foi, assim, transformador, realmente. Eu tenho certeza que a rotina da minha família aqui em casa vai ser transformada a partir dessa conversa. E vamos continuar aí conversando, trocando experiências. Eu acho que a gente citou vários temas aqui que são muito abrangentes, que a gente pode abordar em outros episódios. Então a gente com certeza vai continuar nos comunicando com você para a gente poder agendar outras conversas sobre os temas, para você poder abordar de forma mais aprofundada. E, nossa, eu assim, gente, amei. Espero que quem assistiu a gente também gostou dessa conversa. E nas suas redes sociais, Carol, se alguém quiser te encontrar, como eles podem fazer? Eu tenho um Instagram que chama Saúde na Gringa, com 2 As no final. Eu tenho um site que tá saindo aí, mas ele ainda tá em construção e eu tenho a ideia de ter o que eu ofereço para as pessoas, as sessões de health coach, e eu também quero que seja tipo um blog para eu postar receita, para eu postar pensamentos, estudos, que eu sou uma eterna estudante. Eu amo estudar e aprender e esses assuntos, né, tudo que foi falado aqui é o que me move, é o que me deixa feliz. Então, saber que a Gabi gosta do Joe Dispenza, já vou pegar o número dela, marcar um chá virtual pra gente conversar só sobre isso, é o que me nutre, sabe? Quando eu falo, será que você tá fazendo poucas coisas que te nutrem? Isso é uma das coisas que me nutrem. E então é isso. Hoje em dia é o meu WhatsApp e o meu Instagram, que as pessoas conseguem ver, e aí tem dica, tem eu falando lá de vez em quando, tem meu marido, que é conhecido como Rei da Picanha, tem o Douglas, que é o meu cachorro, que é um Basset Hound, que ele tem uma personalidade só dele também, que vocês vão ver lá, e muito, muito sobre saúde, e queria agradecer muito, eu amei demais, assim, eu nem vi o tempo passar, eu posso falar por horas sobre isso, e se quiserem me chamar para outro episódio, já aceitei. Absolutamente, absolutamente. Eu acho que a gente pode fazer um episódio, sim, falando um pouco desse. Me permita a palavra Dharma, que eu vejo você vivendo o seu Dharma, né? Vivendo aquilo que o seu chamado, aquilo que você veio para a Terra fazer. Eu tô impressionada, eu quero muito, assim, continuar essa amizade, fortalecer. E eu também tenho que vou te mostrar também, uma meditação chamada Heart Brain Coherence, que é também uma pesquisa do Instituto de HeartMath. E Joe Dispenza, todos esses como é que eu posso chamar? Spiritual celebrities. Eles, ciência e espiritualidade, eles, a meditação deles é basicamente a versão deles da Heart Brain Coherence. Então é uma coisa que eu adoraria passar para vocês. Eu tenho 2 grupos de meditação no momento. E eu adoraria, eu sempre falo, Carla, toda vez antes do episódio a gente fala, né, de tipo, vamos fazer uma meditação aqui, hoje não rolou, mas é uma coisa que eu tento implementar o tempo inteiro, porque é um guia para minha vida, é como eu acesso a minha parte intuitiva, e eu acho que o wellness, né, alimentação, exercício, está totalmente ligado com tá conectado com a gente mesmo, que o corpo vai falar, o corpo vai dizer, agora eu quero agora eu quero comer. Agora eu quero comer saudável, agora eu quero comer isso, agora eu quero me exercitar. Então tá tudo relacionado, né? Sim, quanto mais a gente se conecta com a gente mesmo, melhor a gente vive. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada, Carol. A gente fica por aqui e em breve aí teremos outros episódios com ela falando de outros temas. Até mais, pessoal. Absolutamente. Obrigada, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.